Vamos então retomar com a questão da participation, da chamada participation exemption. Esta é uma proposta muito acarinhada pela indústria. O entusiasmo perante esta proposta ficou bem patente nas opiniões que o Jornal de Negócios foi publicando durante o mês de agosto, e é tida, podia dizer que é a menina dos olhos dos consultores fiscais, mas apesar disso não esteve isenta de críticas, e a professora Ana Paula Dourado já sistematizou aqui na primeira fase do debate, nomeadamente o facto de ter requisitos para a concessão da isenção relativamente frouxos, o facto de não se considerarem, não se observarem algumas regras anti-abuso consideradas fundamentais, e também por vir de alguma maneira em contramão com aquilo que são algumas preocupações que têm vindo a emergir no contexto internacional ao nível da dupla não tributação dos lucros. Tivemos aqui uma pequena novidade que nos espicaçou a curiosidade, foi o Dr. António Lobo Xavier ter dito que iríamos ter surpresas a este nível na versão final. Portanto, eu passaria já ao José Almeida Fernandes para que nos conseguisse enquadrar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecer o convite para poder discutir, e um dos elementos essenciais sempre para a Comissão foi prever um período de discussão pública, que, como se viu, foi fértil, e colhemos alguns assinamentos desse mesmo período de discussão pública, também do trabalho que foi feito ao nível de publicação de artigos pelo Jornal de Negócios, e também consequência de algumas das indicações que foram então recolhidas, levaram-nos a pequenas alterações e aperfeiçoamentos em relação às normas que propomos. Nesta questão deste painel de internalização, eu destacaria não só a Participation Exemption, mas também outros regimes, na medida em que foi um elemento fulcral do mandato e também da própria Comissão criar um regime que permite e favoreça a internalização das nossas empresas, no sentido de conseguir, também do ponto de vista fiscal, incentivar o investimento noutras áreas. E também, obviamente, fazia parte do mandato, já foi referido, uma ideia de competitividade. Uma das medidas, obviamente, que teria de estar em cima da mesa seria a questão da isenção da dupla tributação económica dos lucros e também das mais-valias. Em Portugal assistimos avanços e recuos nesta matéria e, de facto, saímos bem há pouco tempo de grandes incertezas sobre esta matéria, e por isso achamos que este era um ponto essencial da nossa intervenção. Também dizer que, se é verdade que houve críticas, parece-me que existe um claro consenso sobre esta matéria em relação à evolução para um regime, vamos lá, de Participation Exemption, ou num sentido maior de caminhar mais para a territorialidade. Isso mesmo estava evidente, obviamente, também nos escritos que o Jornal de Negócios publicou, quer do professor Ana Paula Dourado, quer do professor Freitas Pereira, que, obviamente, também refletiam sobre essa matéria e sobre o caminho para a territorialidade. E dizer também que, ao nível de experiências internacionais, a verdade é que, no contexto da União Europeia, do bloco económico em que estamos integrados, 26 dos outros 27 Estados-membros têm regimes de isenção para lucros, 21 nos outros Estados-membros têm regimes de isenção para mais-valias. Portanto, é, no fundo, um alinhamento de Portugal ao acolher este tipo de regimes com as tendências internacionais. E, portanto, não diria que estamos em contramão nesta matéria, estamos sim a fazer o ajustamento com as melhores práticas internacionais. E veja-se também, foi um elemento que também teve na discussão pública, a questão do CCTB. O CCTB também tem quer uma isenção para os lucros distribuídos, quer uma isenção para as mais-valias. E veja-se que, por exemplo, o CCTB não tem requisitos. Não tem requisitos ao nível da participação, não tem requisitos em relação ao período temporal. Não foi essa a opção que nós tomámos, nós criámos requisitos que são adequados e estão em linha com os requisitos que noutras jurisdições são praticados. Entre esses requisitos, desde logo a manutenção dos 12 meses de um período de tributação, de período de detenção, quer para os lucros, quer para os dividendos.
Obviamente que isto significa que não incentivamos investimentos especulativos e investimentos de curto prazo ao estabelecer este mesmo requisito dos 12 meses. Igualmente, ao nível da percentagem, optámos por um limiar que se diria que tem uma natureza intrasistemática, ou seja, 2%, que é o limite das participações qualificadas. E ao fazer esta opção, não temos, ao contrário de outros sistemas, que no fundo permitem gozar deste tipo de regimes, participações inferiores, participações meramente financeiras, que é não termos optado por ter um outro requisito alternativo ao dos 2%, que seria o de ter um custo de aquisição mínimo, e que em muitas jurisdições é bastante baixo, 5 milhões, 1,5 milhão, e portanto não temos essa questão. Dizer que também que em relação ao nível dos 2%, fizemos um pequeno afinamento. Nós tínhamos proposto ser uma participação de 2% direta ou indiretamente. Obviamente, se a participação fosse meramente indireta, não havia nenhuma distribuição de lucros para essa sociedade e, portanto, não estaria em questão a Participation Exemption. Mas como as normas da Participation Exemption se aplicam-se na nossa reforma noutras situações, especialmente os seus requisitos, tínhamos construído desse modo esse requisito. Uma alteração que fizemos foi dizer que deve ser sempre direta e indiretamente, ou seja, permitimos que os 2% sejam cumpridos através também de participações indiretas, mas tem que sempre haver uma participação direta. É uma das pequenas alterações que fazemos nesta matéria. Depois, também nos requisitos, exigimos tributação. Exigimos tributação em IRC, exigimos tributação num imposto que consta de diretiva meios-fias, ou então um imposto de natureza análoga que seja aplicado pelos Estados do Espaço Económico Europeu e com o qual tenhamos cooperação administrativa, e temos um critério residual ao nível também da taxa que seja aplicado no caso em que a empresa esteja sujeita e não isenta, e neste caso qual será a taxa. Nós tínhamos proposto 10%, fizemos um afinamento nesta matéria, ou seja, também quisemos clarificar a relação com a regra dos CFCs. Não vou entrar aqui nesta sede e com as nossas limitações de tempo para discutir se os CFCs são uma mera norma para evitar o diferimento ou são uma norma anti-abuso, mas creio que isso poderia ter impacto ao nível de como vimos o nosso regime de isenção dos lucros distribuídos, mas o que fizemos foi um alinhamento, ou seja, passámos a dispor que, para efeitos de taxa, ela deve ser 60% da taxa geral do IRC, com uma remissão expressa para o artigo 87, número 1, no sentido de aquela preocupação que nós tínhamos ao nível de clareza, certeza, simplificação de qual é que é a taxa e o limiar para ter a participação, a eliminação da dupla tributação dos lucros, se manter. Fazemos essa correção também ao nível das CFCs. Em relação aos outros critérios alternativos que tínhamos, no fundo, no qual o que pretendíamos era, se a subsidiária de uma sociedade-mãe portuguesa tivesse a realizar uma verdadeira atividade económica, o fato de, por exemplo, beneficiar de uma isenção ou de beneficiar de um regime favorável no país em que exercia o investimento não ser, no fundo, eliminada por via da sua tributação em Portugal, tínhamos, de facto, esses critérios alternativos. O que fazemos é alinhamos também esses critérios alternativos com o que hoje consta da regra do artigo 66, número 6, ou seja, ter uma atividade comercial em que os rendimentos provenham mais de 65% de uma atividade comercial e que a atividade principal não seja meramente uma questão de gestão de carteiras. São esses dois dos pontos que fazemos um ajustamento. Dizer também que, obviamente, se a nossa ideia era a internacionalização, se a nossa ideia era favorecer a exportação de capitais ou investimento de empresas portuguesas fora de Portugal, não faria sentido manter a nossa eliminação da dupla tributação económica com escopo geográfico que, no fundo, estava limitado à União Europeia e ao Espaço Económico Europeu, e, nessa medida, abrimos, a possibilidade de beneficiar deste regime também a outras jurisdições. Dizer também que temos, obviamente, regras anti-abuso nesta matéria. Temos uma regra anti-abuso que é, obviamente, não dar nunca este regime
a casos de sociedades que sejam residentes em paraísos, no que se chama habitualmente paraísos fiscais e que constem da lista de regimes mais favoráveis portuguesa. E aqui não nos limitamos a manter a lista ou a dizer que devemos aplicar uma lista que, como sabemos, está estática praticamente desde a sua criação. Criamos, no fundo, também orientações que recomendamos ao Governo que sejam transformadas em lei, no sentido de prever que na definição dessa lista se tenha em atenção não meramente as questões da taxa, mas também se existem regimes especiais, se as jurisdições estão a cumprir com os peer reviews que estão a ser feitos ao nível da OCDE, se do ponto de vista administrativo trocam efetivamente informações ou não, e, portanto, a remissão para a lista e a sua exclusão do Participation Exemption não é uma remissão estática ou ultrapassada na medida em que propomos estas alterações ao nível da própria lista. E dizer também, em relação ao BEPS, ao Base Erosion Profit Shifting, que, no fundo, nós acolhemos, e acolhemos, diga-se, avant la lettre, na medida em que, se virmos com atenção o relatório do ponto de vista de legislações domésticas, o que está previsto é, para o final de 2014, e todos sabemos o que são estes tipos de relatórios internacionais, é que as legislações domésticas tenham regras que permitam que impeçam duplas não tributação. É isso que fazemos no nosso projeto, ou estabelecermos uma regra no sentido de que, se os rendimentos que estão a ser distribuídos beneficiaram de uma dedução para efeitos do imposto da subsidiária, então não há benefício da Participation Exemption. E nessa medida, nós cumprimos até antecipadamente com, precisamente, a orientação para a legislação doméstica do relatório BEPS. Obviamente, não cumpre a legislação doméstica antecipar questões do BEPS que dizem necessariamente respeito a questões de harmonização entre várias jurisdições e seria errado antecipar alguma dessa medida. Mas temos essa preocupação e antecipadamente fizemos essa alteração. E nessa medida para dizer que, de facto, temos um regime com limites e com restrições e um regime equilibrado, na opinião da Comissão, nesta mesma matéria. Obviamente que, para evitar situações de falta de neutralidade ou de comportamentos de substituição, entendemos que este regime de isenção deveria ser estendido também às mais-valias, o que, no fundo, também é comum ao nível das jurisdições da União Europeia e das propostas do CCTB. Nessa medida, isentamos as mais-valias, aplicando os mesmos requisitos que temos para o Participation Exemption em relação aos lucros, uma pequena distinção. Obviamente, em relação ao cumprimento dos 12 meses tem que ser efetivo. Mais uma vez, evitar situações em que temos investimento puramente especulativos. Fruto também da nossa análise, já depois da apresentação do anteprojeto, introduzimos também uma norma limitativa nesta matéria, no sentido de não conferir esta isenção ao nível, ou esta não concorrência para a matéria tributável das mais-valias, no caso em que o ativo da sociedade que está a ser transmitida seja em mais de 50% como posto por imóveis. Obviamente, desde que os imóveis não estejam afetos a uma verdadeira atividade, excluindo a locação e a compra e venda de imóveis. E diga-se também que, com esta opção ao nível das mais-valias e menos-valias, repomos então a simetria que não existia no nosso ordenamento já há muito tempo em relação à forma como tributamos as mais-valias e as menos-valias. E nessa medida repomos essa simetria que já vinha e era requerida, tal como a questão do Participation Exemption, no relatório de 2009 do Grupo de Política Fiscal, que era das indicações e das principais críticas ao IRC quando esse relatório foi produzido ainda durante o mandato do anterior Governo. Dizer também que, ao nível das menos-valias, da não dedutibilidade, no que nós designamos artigo 23b, também mantemos algumas restrições, menos-valias que não beneficiam do Participation Exemption e, portanto, sejam dedutíveis, temos restrições no cálculo, retiramos os lucros que foram distribuídos e que beneficiaram do Participation Exemption, retiramos também mais-valias que tenham sido realizadas em relação a essas participações e, portanto, mais uma vez, temos a preocupação de proteger a base nesta matéria. Dizer também que o nosso regime
no sentido de evitar a eliminação da dupla tributação económica, prevê também um crédito indireto. Um crédito indireto opcional. Mais uma vez, queremos garantir que, nos casos de internacionalização das nossas empresas, não existem situações de dupla tributação, dadas as ineficiências que se criam nesta matéria. É um regime opcional, é um regime, é verdade, complexo, mas é um regime opcional que, no fundo, visa eliminar este tipo de situação e que corresponde também a outras experiências, tem correspondentes em outras experiências de outras jurisdições. Dizer também que, em matérias de crédito dupla tributação internacional, dupla tributação jurídica, no fundo, basicamente, repomos uma possibilidade de reporte no prazo de 5 anos e fazemos também, na versão final, alguns ajustamentos em relação ao fato de como é que se calcula o crédito, no fundo, de garantir que ele é feito país a país, com uma exclusão dos estabelecimentos estáveis. E estabelecimentos estáveis que, mais uma vez, numa ideia de não afetar a neutralidade e não afetar as opções das próprias empresas quando se decidem internacionalizar, prevemos também um regime de não concorrência para a matéria tributável dos lucros dos estabelecimentos estáveis. E fazemos-lo de forma opcional. E opcional porquê? Para permitir que as empresas que pretendam se internacionalizar ou, em certos casos, tenham que se internacionalizar pela via das sucursais, possam reconhecer na sede os prejuízos que tenham no início da sua atividade, regra geral. Obviamente que, uma vez alterada a opção de um regime de crédito para um regime de isenção dos lucros do estabelecimento estável, temos regras que fazem a recaptura dos prejuízos que permitimos a dedução e vice-versa. Quando o contribuinte opta por deixar a isenção para ir para uma situação de crédito em relação aos lucros dos estabelecimentos estáveis, também fazemos a recaptura ao não permitir a dedução dos prejuízos fiscais na proporção em que anteriores lucros gozaram de uma isenção em Portugal. E diga-se também, aqui temos normas anti-abuso no sentido de estabelecer que todas as relações entre a sede e o estabelecimento estável estão sujeitas às regras de preços de transferência e fazemos também alterações ao nível do artigo dos preços de transferência para garantir isso mesmo e temos normas anti-abuso para as situações de incorporação, ou seja, de transformação do estabelecimento estável numa sociedade após gozar quer da isenção ou da dedução dos prejuízos fiscais e nessa medida depois retiramos a essa subsidiária a possibilidade de gozar do Participation Exemption na medida em que seja necessário para recapturar esses lucros que foram isentos ou os prejuízos que foram dedutíveis. Dizer também, em termos finais, que a questão da simplificação também esteve presente na área da internacionalização e vimos, no fundo, simplificar um contencioso que era recorrente e a nossa opinião, bastante ineficiente, que era a questão dos formulários, permitindo um critério alternativo de cumprimento ou preenchimento do formulário com a certificação das autoridades, ou então preenchimento do formulário pelo contribuinte e uma certificação das autoridades da residência fiscal e do ano em que foram residentes, o que, no fundo, é consagrado do ponto de vista legal, uma orientação da administração para que em certos casos já admitia esta mesma formulação. Nessa medida, o nosso entendimento é que temos um regime equilibrado, um regime competitivo e um regime que permite às nossas empresas internacionalizarem-se através de Portugal sem recurso a outras jurisdições e, portanto, mantendo em Portugal as suas sedes e evitando, obviamente, fenómenos de deslocalização para outras jurisdições e aí sim com problemas, obviamente, de substância e de outras preocupações ao nível de matéria anti-abuso e nessa medida entendemos que a proposta tem hoje um regime equilibrado sobre essa matéria. Obrigado. Okay. Bom, boa tarde a todos. Prometo ser breve, não é? Antes ainda de termos a audiência. Mas em caso tiver cá uma única pessoa, eu continuarei a falar, não se preocupe. Serei suficientemente resistente. E, portanto, cabe-me a mim, para além, obviamente, antes dos prévios agradecimentos ao IDEF e ao amável convite, não terei de deixá-lo de fazer, cabe-me a mim, então, fazer o comentário, uma apreciação sobre este regime e esta proposta do Participation Exemption. Obviamente, neste caso, é uma situação em que é positiva esta medida.
Não acredito que vá gerar, ao contrário se calhar de outras, vá gerar grandes perdas fiscais e receita, porque na prática, vamos ver alguns exemplos, só por conjugação de algum azar é que se pagaria algum imposto aqui, porque se havia uma série de artifícios e criações de holdings no estrangeiro e todas essas histórias que nós temos ouvido na imprensa. Mas de facto simplifica, eu acho que é uma das medidas de simplificação. Portanto, não acredito que vá ser assim um grande impacto, ao contrário de outras medidas. Quais são os 3 pontos fundamentais que, basicamente, em termos da medida, vou separar a análise em o investimento em Portugal, portanto, uma holding portuguesa ou investimentos portugueses para o estrangeiro, portanto, para o chamado outbound dos ingleses, não? Para o exterior, e depois, no fim, o investimento em uma subsidiária portuguesa. Aí a situação já não é o caso, aí poderá haver, efetivamente, perda de receita, e vai haver quase certeza perda de receita aí. Portanto, no inbound, quando tivermos investimentos em subsidiárias portuguesas, nomeadamente nas cotadas, aí certamente poderá haver perda de receita. No outbound, enfim, podemos fazer aqui alguns comentários, se calhar só por acaso algum tivesse distraído ou um erro de planeamento, é que se calhar pagaria. Quais são os 3 pontos que eu considero positivos e eu penso que grande parte da comunidade empresarial tenha considerado positivo? De facto, é esta uniformização dos rendimentos, ou seja, todo o rendimento da participação, as mais-valias e os dividendos estarem ao abrigo do mesmo regime e estarem os dois isentos. A situação que nós tínhamos agora de ter as mais-valias nas SGPS e os dividendos em todas, isso criava situações de arbitragem e, de facto, não faria nenhum sentido. É óbvio que a consequência será que as menos-valias, por exemplo, não são dedutíveis, não é? Por isso, espero que não venham queixar-se, que também desincentiva quando as pessoas perdem, que têm prejuízo e têm que recuperar fiscalmente parte da perda, não é? Mas, claramente, esta uniformização e unidade da tributação do rendimento da participação, claro, quando qualifica mais de um ano e assumindo que cumpre todos os outros requisitos, ser tratado de uma forma global é claramente um ponto positivo e é uma evolução face ao sistema atual. O segundo ponto é a recomendação também da Comissão e é o fim, ou diríamos o proposto fim, da eventual dicotomia de tributação que nós tínhamos entre as SGPS e as não SGPS. Isso criava situações de arbitragem fiscal, porque tendava a tentação, entre aspas, não é o pecado original, não seria bem original, mas seria mais o pecado fiscal, era de facto, quando era para mais-valias e dividendos, estavam nas SGPS, quando eram para ter menos-valias ou dedução dos encargos financeiros, era para os não SGPS. Depois tínhamos estruturas de grupos em que a empresa principal é uma não SGPS, as subholdings são SGPS, depois há operacionais, quer dizer, de facto, se conseguir limpar, digamos, e acabar com esta diferenciação entre SGPS e não SGPS, eu noto que há outros países europeus que têm participações e não têm SGPS e não SGPS, o caso da Holanda, por exemplo, a gente fala. De facto, eu acho que é vantajoso e que todos ganharão com isso, não acho ninguém. Porque depois, na prática, de facto, sou distraído, não é? Quem tivesse o azar, que afinal a mais-valia vai haver naquela participação e não estavam à espera de vender agora, ou então ainda inventam umas estruturas mais complicadas, potencialmente abusivas, quiçá, não é? Portanto, eu acho que isso claramente é positivo. Quanto à geografia, é outro ponto que, de facto, é um passo grande em frente, porque pedir a internacionalização, pedir que as empresas investam fora de Portugal, sabendo que grande parte do espaço de investimento de Portugal até fora da União Europeia, fala-se dos eixos atlânticos e depois só se dá a isenção para os investimentos na União Europeia, é completamente contraditório, não? E isso levaria, como alguns sabem, estou só a referenciar à imprensa, obviamente, e conhecimento público, levaria à questão da fuga das holdings, e esses romances todos, que não era que a holding ia para a Holanda e fugia para a Holanda, porque, obviamente, para investir no Brasil, investir na Colômbia, investir em Angola, se calhar era melhor estar na Holanda, não? E, de facto, estes 3 pontos, geografia, sociedades, portanto, acabar a diferença de sociedades e tipo de rendimentos, são 3 passos fundamentais, e eu diria que só por causa disso nem valeria a pena quase comentar o resto dos pontos que eu consideraria que podem ser discutíveis. Atenção, isto aqui não vai, relativamente às holdings, isto não vai resolver o problema todo das holdings e vai continuar a haver a chamada fuga das holdings, porque isto só resolve um lado do problema, que é o lado do investimento e do ativo, não resolve o outro problema grande das holdings, que acontece logo a montante, que é o financiamento. E se eu quero competir no mercado internacional e preciso levantar dívida, e muitos dos bancos portugueses, se calhar, não terão ainda capacidades em certos tipos de investimentos, nem risco de cliente e todas as regras de prudência para levantar, eu pagar imposto de selo nas garantias, retenções na fonte, sai caro. E depois fico com alguma pressão de junta só. Portanto, isto ainda não, eu diria que isto não era o fim do romance, eu diria que é uns bons capítulos a meio do livro, mas o romance não acabou porque, de facto, eu não vou fazer investimentos financiados por mercados e dívida, e vou continuar em Portugal a pagar imposto de selo nas garantias e nos financiamentos,
mesmo de bancos estrangeiros, e os bancos estrangeiros sujeitos à retenção da fonte. Não é? Portanto, de facto, não está. Eu sabia que também a Comissão não pode fazer tudo de uma vez, não é? Porque senão não poderá haver segunda Comissão, terceira, mas de facto esses aspectos importantes, eu acho que estes 3 pontos são fundamentais, e também na medida do possível que é a única vantagem competitiva, porque a minha posição é que, ao meu entendimento, isto vai eventualmente permitirá que os investidores portugueses não necessitem de ir para a Holanda e para o Luxemburgo e para outros sítios parecidos para criar estruturas. Mas, apesar desta questão do financiamento, agora dificilmente trará só por si, não é, investidores estrangeiros para estabelecerem bases de holding em Portugal. Este regime é favorável se um investidor estrangeiro necessitar criar uma holding para ter empresas em Portugal, mas criar Portugal como uma plataforma é muito difícil neste momento, então, ignorando o risco país e todos os tipos de risco, terem causa ativos e terem em Portugal. Embora Portugal devia pensar nisso, porque na minha atividade, o único sítio onde eu vejo um interesse genuíno de algum investidor estrangeiro pensar, eventualmente, que Portugal possa ter interesse para uma plataforma é com os PALOPs. É curioso porque parece que é um modelo, está bem, a França funciona bem para o norte da África, portanto, Portugal também há de funcionar bem para certos países africanos, portanto, e acham que Portugal poderia ser eventualmente uma plataforma para esses investimentos. Os pontos que, de facto, aliás, fui surpreendido porque, não diria, isto é a dinâmica da fiscalidade, não é? Uns que eu ia comentar que não me parecem, talvez, embora em termos de peso muito menores do que os pontos positivos, mas o Dr. João Almeida Fernandes já referiu que houve aqui alterações, portanto, metade ou uma parte destes dos meus comentários, se calhar, têm que ser adaptados. De facto, esta questão da taxa nominal legal de 10% não fazia muito sentido, era algo que ia ser facilmente questionável. Até porque, em termos práticos, dificilmente no mundo, não vou apostar, obviamente, deve ser difícil encontrar entidades que não estejam sujeitas a uma taxa de imposto inferior a 10%. Haverá certamente, eu acredito que alguém as descubra, mas também em termos europeus não temos praticamente 10% em lado nenhum, não é? Mesmo fora da Europa, se os que eu conheço, embora estas comparações e as tabelas variam muito, também não há 10% na América Latina, abaixo de 10% em muitos sítios, talvez o Uruguai, não sei, ou o Paraguai, não sei como país, esses países, mas os grandes, certeza que não têm essas taxas. De facto, esta taxa e a questão levanta a questão. Tem-se louvar, de facto, o fim da saga da tributação efetiva, não é? Porque, de facto, como foi referido no início, está num despacho, e depois ninguém percebe bem o que é a tributação efetiva e basta pagar €1, e se não paga €1, de facto, se terminarmos esse romance, e se fizermos uma ligação, que era um ponto que eu achava aqui algo frágil, que havia um certo hiato entre o regime do Participation Exempt e das CFCs, havia ali um twilight zone, não é? Havia ali um espaço entre os dois regimes. Se estes dois regimes forem relativamente mais coordenados ou integrados, eu acho que é também em termos vantajoso. Um outro ponto, ou mais 2 pontos, que eu acho que pode ser discutível ou pode ser sujeito a debate, é de facto esta necessidade ou da razão para ir até 2%, e para a questão do teste do controle direto ou indiretamente. Na prática, controlar 2% e tentar saber quem são os subsidiários que cumprem o requisito do 2% indiretamente, e o eventual benefício disso, tenho algumas dúvidas. Por outro lado, como foi referido, este tipo de 2% teria mais interesse ou mais dedicação para a Bolsa. A Bolsa, diriam tudo bem, mas alguns conseguem ter 2% na Bolsa, mas de facto a participação de um ano de Bolsa já corta pelo menos os especulativos de curto prazo, mas nota que há muitas participações que estão em Bolsa que estão tidas há mais de um ano, não é? Portanto, aí também há uma dicotomia. Portanto, o arrastar isto para os investimentos de portfólio, o controle indireto, este ponto poderá eventualmente ser mais complexo. Aqui a questão era se calhar o outro regime também não tem, óbvio que não há regimes certos, não é? Dos 20 milhões, não bastava um montante de investimento, o custo de aquisição da participação, se calhar era uma maneira mais simples e acabava-se por produzir mais ou menos o mesmo efeito de uma forma mais simples e mais fácil de administrar, também de coordenar e controlar. Um outro aspecto que, embora eu perceba o mérito e entenda o mérito, que aplicar o método de crédito de imposto subjacente, aquilo que os ingleses chamam o underlying tax credit, eu porque trabalhei um bocado quando estive em Inglaterra nesse método, e os ingleses também já o abandonaram, aquilo é demasiado complexo, porque para ser efetivamente aplicado, eu tenho que o aplicar independentemente do número de subsidiários que estão para baixo. Se eu tiver 10 subsidiários e o lucro está lá em baixo, eu tenho que ver os níveis de distribuição. E a questão que eu pergunto é, numa situação de relativamente exceção, não é? Se calhar se vale a pena introduzir tal complexidade, podem dizer, tudo bem, é por opção, mas uma vez optado,
tem que se verificar. Então, está bem, mas o ónus da prova é do contribuinte. E vamos introduzir que regime? O contribuinte, eu digo que não provou, anulo tudo, não é? Eu acho que este tipo de métodos, que são teoricamente corretos, se calhar na prática, se não tentar ver um sistema alternativo, porque não acrescentam, em minha opinião, não acrescentam grande valor. Tem mérito teórico, concordo. Em termos práticos, se eu tenho que ver vários tiers, portanto, vários níveis de subsidiárias, vai ser muito complicado, não é? Então, portanto, eu recomendaria, não sei, se houvesse uma alternativa mais simples, não, porque também posso aconselhar nesse campo, não? Já estou a ver a confusão, como é que vai ser. Quanto ao estabelecimento estável, o comentário é um bocado parecido com este também do crédito imposto subjacente, que é, de facto, tem mérito, não é? De facto, eu faço equiparação, mas tem a mesma questão. O controle depois disso, também havia suscetibilidade logo do pecado original, que é, enquanto eu tenho prejuízos fiscais, deixe estar o método do crédito, não é? Que é para eu recuperar os prejuízos fiscais. Quando eu passar a ter lucros na sucursal, então passo para o método da isenção e não tributo. Óbvio que depois tem estas medidas todas anti-abuso, que o Dr. José Almeida Fernandes referiu, de poder recapturar e não recapturar e andar a ver onde é que andam os prejuízos fiscais e quem causou prejuízos fiscais. Depois tem outra situação, tudo bem, eu até controlo os prejuízos fiscais, mas depois tenho que andar a ver as transações entre a casa-mãe e a sucursal, porque há várias maneiras depois também. Quer dizer, a questão é se depois na prática, tendo em conta que muitas subsidiárias, pelo que eu conheço, embora haja situações em África, idealmente na construção, mas tipicamente não se investe muito por sucursal. Mas existem, não é? Dito isto, existe. Portanto, estes eram os únicos 3 ou 4 pontos que eu tinha deixado, que achava que valia a pena um reequacionamento se de facto deveriam não ser repensados ou simplificados na ótica e na perspectiva do regime da simplificação. Dito isto, mesmo com estas novidades 2, estes pontos em nada subvertiam, digamos, a grande parte positiva relativamente às outras 3 situações, não é? Que é a uniformização dos rendimentos, das participações, ter, de facto, as entidades acabar a arbitragem SGPS, não SGPS, e, de facto, termos uma abrangência mundial e não estarmos só a pensar em termos da União Europeia. Relativamente, só para terminar, das subsidiárias portuguesas, de facto, a grande surpresa aqui vai ser a questão também da parte mundial. Passamos a ter a parte mundial, com a exceção que serão países com os quais tenham sido celebrados acordos de boa tributação e que, obviamente, tenha cláusula de troca de informações para eu poder trocar. Volta-se à mesma questão dos 10%, mas eu penso que aqui também terão que fazer a uniformização, porque têm que ter a equipa dos 2 tipos de participation and exemption. Volta-se à questão do 2% indireto, controlar para fundos estrangeiros 2% indireto deve ser algo complicado, diria eu. Agora, de facto, aqui isto vai trazer um nível, aqui eu acredito que vai haver perda de receita, porque temos muitas situações de fundos estrangeiros que têm participações de relevo, especialmente em empresas cotadas, não é? Que é o que interessa aqui, que agora passaram a ser tributados quando houve a alteração e por esta regra, se estiverem nos 2%, eu penso que alguns até estarão, então indiretamente, certamente, não é? Porque muitas vezes eles têm vários fundos a controlar, aí perderá. Portanto, aqui, de facto, é mais uma questão política, se de facto o incentivo no investimento de bolsa, porque na prática, quem vai beneficiar disto é praticamente o investimento na bolsa, porque o investimento dos grupos não tem este problema, porque não chegam cá a 2%, não é? Um grupo tipicamente chega a 100, a 50, 25, eventualmente, e já temos o 10 de segurança. Portanto, se houver alguém com 2% de investimento, não é verdadeiramente um investimento de grupo. Pronto, e assim, de uma forma bastante telegráfica e rápida, e tendo a hora, e ainda para deixando eventualmente alguma questão, não é? Eu dou por terminada a minha apresentação. Obrigado. Não sei se haverá alguma questão da plateia, sabendo que a fome e o cansaço já falam mais alto. Por cansaço, não é? Por cansaço. Professora, eu acho que vai ser a última e a primeira. Só muito rapidamente. O Dr. Jorge Figueiredo foi bastante mais claro quanto ao objetivo do regime que o Dr. Almeida Fernandes foi, embora tenha feito uma excelente apresentação, eu bem percebo que a tarefa é muito complicada. Mas nós estamos justamente a falar aqui da criação de bolsas, nós estamos a falar da atração do investimento ativo. É um objetivo legítimo. Exatamente, podem querer atrair a bolsa, não é? Exatamente, pode ser assumido e acho que deve ser assumido. A questão é de saber qual vai ser o contributo para a riqueza
nacional de transformar Portugal, pelo menos a médio prazo, não é? É um objetivo. Hoje em dia temos um risco que foi elevadíssimo, mas este seria um objetivo também de seguir a médio prazo, não é? Até para a procura de consensos, etc. E, portanto, a questão é de saber se é esse o modelo que queremos para a nossa economia. Eu aqui, até pensando muito como académica, neste mundo sem governação, até me pergunto se nós ainda tivéssemos a Zona Franca da Madeira, se seria necessário ou tão urgente irmos por este caminho. Há estudos de economistas famosíssimos que demonstram que o desaparecimento dos paraísos fiscais, no sentido amplo da palavra, levam a uma concorrência fiscal muitíssimo mais elevada e, portanto, que os tais paraísos fiscais, novamente no sentido amplo da palavra, que não estou aqui para explicar, seriam benéficos para o mundo porque evitariam tanta concorrência fiscal. E, portanto, eu percebo que estejamos numa situação de emergência e que tenhamos que nos tornar competitivos, mas temos que assumir o modelo que estamos, no fundo, a propor. Quanto aos nossos países, no bom sentido, à nossa comunidade, não é, de língua oficial portuguesa, é preciso aqui distinguir entre os países com recursos naturais e os que não são. Os países com recursos naturais estão, neste momento, a adotar uma atitude de evitar quaisquer convenções de dupla tributação, no caso moçambicano, de passar mesmo a denunciá-las e há negociações agora com as Maurícias, vai haver com os Emirados Árabes. E, portanto, isto pode significar que, quer a jusante, quer a montante, vai haver receita fiscal e Portugal não vai ter. Porque, se virmos a relação entre a Alemanha e os Países Baixos, aquilo que não é tributado nos Países Baixos é depois tributado na Alemanha, com as cláusulas anti-abuso. Agora, pensei que para os Países Baixos este regime é muito discutido e se nós quisermos ter como modelo, que é um bom exemplo, digamos, neste tipo de concepção, os Países Baixos têm bastantes receitas com o regime de Participation Exemption, que não são puramente receitas fiscais, portanto não tem a ver com o regime em si, mas depois ganham indiretamente. E, portanto, toda a concepção, as exigências, não é, para a situação das holdings, os critérios mínimos para não serem meras caixas postais, vão fazer com que haja ganhos de receitas, e eu sei que a própria oposição dos Países Baixos deixou de discutir a eliminação deste regime de Participation Exemption, porque se percebeu que há bastantes ganhos com a sua própria existência. E, portanto, há uma preocupação nacionalista. Não nos interessa ser tributado fora, ou se depois é tributado fora da Europa, ser tributado na Alemanha, ou não, mas há ganhos nacionais. Portanto, há aqui a tal concorrência fiscal desenfreada. E eu acho que nós não podemos comparar o nosso regime ao CCTB, não é? Porque o facto de ele não ter requisitos, mas estamos a falar de grupos, e os grupos, para a assistência dos grupos que ficam subjacentes ao regime do CCTB, os requisitos são elevados. Por outro lado, a própria União Europeia, no caso do CCTB, se algum dia ele vier a ser aprovado, vai funcionar como uma cortina anti-abuso, porque não existindo os preços de transferência, existindo a fórmula de repartição das receitas, elas vão ficar em algum lado dentro da Europa. Portanto, acho que não é a comparação correta. Finalmente, só em relação à questão da lista dos paraísos fiscais. Pode parecer uma questão de pormenor, mas, como o Dr. Almeida Fernandes referiu, a nossa lista de facto está estática. E as listas dependem dos governos, não é? Há recomendações, bem sei, no preâmbulo do relatório, enfim, a explicar o articulado da Comissão. Mas essas recomendações não têm um valor vinculativo para o legislador, nem depois para o intérprete, não é? A questão é de saber também se, desde que nós adotemos uma lista de paraísos fiscais que tenha em conta os critérios apontados pela Comissão, é um bocado duvidoso se nós podemos adotar ou colocar na lista de paraísos alguns Estados que tenham passado no teste de peer review do OCDE. Vamos nós criar uma lista mais restritiva ou mais exigente do que resulta dos peer review. Por outro lado, eventualmente, enfim, se pelo menos sair uma recomendação da União Europeia, que certamente não sairá,
para uma lista comum de paraísos fiscais. Se cada Estado-membro começar a adotar essa lista comum, também vamos ter essa limitação. E, portanto, também a própria ligação à troca efetiva de informações. O que é a troca efetiva de informações? Como sabemos, o próprio Tribunal de Justiça não aplica o critério de efetividade na troca de informações para determinarmos o que são paraísos fiscais. Muito bem, permitindo também à mesa que responde. Rapidamente, antes que fiquemos sozinhos. Muito rapidamente, em relação a alguns dos pontos que foram suscitados, obviamente em relação ao financiamento, é verdade que existem constrangimentos ao nível do selo, mas aí a Comissão estava limitada pelo seu próprio mandato. Hoje em dia o imposto de selo é um imposto sobre o financiamento e sobre as garantias, e intervir nessa medida era intervir de forma estrutural no selo, e não nos sentíamos nesta medida devidamente habilitados. Dizer também que já hoje no nosso regime tem uma série de situações em que é possível fazer o financiamento sem tributação, seja o regime especial de tributação da dívida, seja agora a entrada em vigor da Diretiva Juros e Royalties na sua totalidade. E também dizer que nós apresentámos essa recomendação no sentido de repensar a questão da tributação dos financiamentos dos financiamentos feitos por bancos não residentes, no fundo repensar se deve-se manter essa diferença de tratamento em relação aos financiamentos em Portugal. Dizer também que em relação à questão do crédito subjacente, foi visto pela Comissão como uma válvula de escape para garantir a eliminação da dupla tributação. É verdade que é um regime complexo, é verdade que é de difícil aplicação e por isso mesmo é opcional, mas também, obviamente, que aí o contribuinte terá que fazer a sua análise e optar pelo crédito quando sentir que estão reunidos, obviamente, os pressupostos para garantir a sua aplicação. Em relação depois ao artigo 14, é verdade que pode aí haver uma potencial perda da receita, mas também tínhamos algumas preocupações em termos de tratamento discriminatório, seja ao nível do direito comunitário, seja ao nível da não discriminação, ao nível das convenções, ao fazer esta diferença de tratamento, e obviamente queremos favorecer o investimento em empresas portuguesas. E fazendo a ligação à questão dos objetivos, eu não me parece que resulte da própria proposta que haja uma intenção de favorecer investimentos de bolsistas, desde logo porque temos o requisito dos 12 meses. E o segundo ponto é que se entende como investimento bolsista uma participação qualificada, então isso faz sentido ser os 2%, porque é os 2% o limiar para efeitos do Código dos Valores Mobiliários de uma participação qualificada que dá uma presença na própria sociedade. E, portanto, o fato de cumprir indiretamente visa isto, dizer isto, investam nas empresas portuguesas, independentemente desse investimento ser estruturado através de um veículo ou outro, desde que seja possível fazer o critério indiretamente, eles serão tidos em conta. Em relação também dizer que não é um regime puramente de holdings. Nós fazemos, e é por isso que propomos a revogação da SGPS, para precisamente eliminar ou tentar evitar esse envisiamento, de criar estruturas muito específicas. Fazemos um Participation Exemption transversal de todas as empresas. Portanto, não estamos só a falar de holdings nesta matéria ou de tentativa de atração de holdings, porque isto se aplica a todas as sociedades e, portanto, estamos a beneficiar de forma estrutural e transversal as empresas em relação a esta matéria e aos investimentos que façam, independentemente de serem holdings ou não. Também dizer que em relação ao CCTB não compreendia a questão dos grupos, porque nós até nesta forma o que fazemos é baixar o limiar para os 75% para os grupos e, portanto, é igual. Ao nível das regras do CCTB, de CFC, é curioso notar que a taxa para aplicar-se os CFCs é mais baixa do que sequer os 10% que nós propunhamos, porque é 40% da média da taxa de IRC da União Europeia e, portanto, isso daria hoje em dia uma taxa de 9%. Portanto, o próprio CCTB, nessa medida, e depois tem alguma dificuldade em relação aos preços de transferência, porque eu acho que eles não são totalmente eliminados e uma das críticas grandes no CCTB é precisamente a questão das entradas e saídas dos grupos e como manter registros quando depois há uma eliminação dos ativos. Finalmente, em relação à lista, dizer que de facto ela tem estado estática, a nossa recomendação é não deixar totalmente ao arbítrio dos governos e introduzir uma norma
ao nível da Lei Geral Tributária, precisamente sobre essa matéria, e tanto quanto pelo menos foi anunciado pelo Governo, seria essa a sua intenção de converter essa mesma recomendação precisamente em lei e, portanto, a nossa lista poder funcionar como um verdadeiro dissuasor. Obviamente que são critérios indicativos, o peer review é um dos elementos fundamentais, mas o que queremos é refortalecer essa lista precisamente vendo se há uma verdadeira troca efetiva de informações e nessa medida achamos que existe alguma liberdade aos Estados no sentido de conformar as suas listas tendo em conta as experiências que existem e se é verdade que no peer review muitos Estados passaram nas primeiras fases, hoje já não é assim e os critérios têm estado a ser cada vez mais apertados. Obrigado. Bom, eu vou só fazer o papel cerimonial de agradecer, fazer uma série de agradecimentos, porque são naturalmente devidos. Os agradecimentos aos membros deste painel e todos os painéis, o agradecimento à vossa presença. Estamos neste anfiteatro porque em 48 horas, os 130 lugares do anfiteatro 9, mais moderno, mais adequado às tecnologias, etc., ou 150, esgotaram. E, portanto, tivemos que vir para aqui, chegámos até a dar como esgotada a conferência e depois reformulámos e, portanto, isso deve-se à vossa presença, naturalmente. Quero aqui deixar esse agradecimento. E um agradecimento também, raramente se faz, ao secretariado do IDEF. É o secretariado do IDEF que nestas várias iniciativas mantém a coisa a funcionar, mesmo quando condições da sala não são especialmente favoráveis ao desenrolar de uma conferência, mas creio que terá corrido bastante bem. É importante também uma palavra de agradecimento ao Jornal Negócios. O acompanhamento de eventos académicos é uma coisa rara pelos meios de comunicação social. O Jornal Negócios fala e outros não o fazem. E dar esta projeção mediática a eventos de natureza profundamente académica é algo que merece ser realçado. E nesta linha de projeção, da projeção mediática, surgir uma pequena reflexão. É uma reflexão entre o nível de registro, debate e intervenção que aqui foi feito e o nível de debate que nestas matérias ou noutras muitas vezes se faz sobre os holofotes da comunicação social presencial e do televisor e a diferença de registros que aqui se notou. Intervenções muito mais rigorosas, muito mais profundas, tecnicamente mais desenvolvidas, apesar disso com debate aberto, espírito urbano e com serenidade na análise das discussões. E é nessa medida e é nesse registro que nós, no IDEF e aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, pretendemos manter-nos. E por isso, aproveito para anunciar que nesta linha, a partir de janeiro, quando esta reforma, nos termos em que vierem a ser aprovados, vier à luz do dia, a partir de janeiro, alguns, precisamente em meados de janeiro, daremos início a uma pós-graduação avançada só sobre a reforma do IRC. Terá qualquer coisa como 25 a 30 horas de aulas e será versada para analisar ponto a ponto cada um dos aspectos desta reforma. Cada um dos aspectos foram aqui debatidos e outros que não foram. Contará com os membros, ou grande parte dos membros da Comissão que aqui estiveram e outros, contará com inúmeras figuras da fiscalidade das empresas, no setor privado e no setor público, naturalmente, nomeadamente a administração fiscal. E, posto isto, resta-me despedir e esperar a vossa presença em futuros eventos do IDEF e dou por encerrada a audiência. Um bom almoço a todos. Muito obrigado.